A aula de hoje é sobre o assunto que está na boca de todo mundo, que é inteligência artificial, tá? Hoje a gente vai aprender modelos de IA com Python, tá? Alguém aqui já trabalhou, já tem uma noção do que seria um modelo de IA? Não, não. Ó, o que todo mundo está mais acostumado, né, é o tal do ChatGPT, né? Todo mundo está mais acostumado com o ChatGPT, que ele é uma inteligência artificial generativa, que a gente chama, que ele vai gerar as coisas. Mas, assim, áudio... Ah, tá. Qualquer coisa vocês me falam, tá, pessoal? Mas o que, de fato, é esse negócio de inteligência artificial? Artificial Intelligence. Mais alguém? Alguém tem ideia? Pode começar? Beleza. A primeira coisa que a gente vai ter é que uma inteligência artificial, ela resolve um problema. Um problema. Como é que ela resolve? Não sei. É basicamente isso. Você vai dar uma entrada, inputs, tá? Você tem a saída, outputs, e ela faz alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente chama essa coisa de black box, que é uma caixa preta. A gente não sabe como é que ela resolve, tá? Mas como assim? Como é que a gente não sabe? A gente não tem uma fórmula, tá? Eu não posso dizer, por exemplo, dado o input, vou dizer o input X, vou ter uma saída Y, que eu tenho uma relação de f de x igual a y. Isso aqui é uma função. A inteligência artificial, ela resolve problemas sem uso de funções, sem função. Mas, no final de contas, é uma implementação de uma função. O que acontece? Imagine o seguinte, que eu tenho alguns dados, tá? Eu tenho os dados, por exemplo, da Bolsa de Valores, a ação que fechou, fechamento. Eu vou simular aqui. A entrada X vai ser o valor da ação, vamos dizer assim, 10, 20, vou colocar assim aleatório, 23, 40. Aí o fechamento é a saída, vamos dizer que foi R$2 aqui, aqui foi 1,30, aqui foi R$4, aqui foi 5. O que acontece? Num modelo de inteligência artificial, ele consegue prever esse dado. Vamos dizer que a previsão aqui foi 1, aqui a previsão foi 2, sei lá, aqui foi 3, aqui foi 6. Tá? Ele vai prever o dado, mas não vai ser igual ao real. Tá? Vai ter um erro. Tem um erro. O que a gente tenta fazer? A gente tenta minimizar o erro. Se eu dou uma função para vocês, tá? Do tipo ax quadrado mais bx mais c, uma função quadrática. Como é que eu chego no mínimo dessa função? Como é que eu sei qual é o mínimo ou o máximo? Alguém tem ideia? X e Y do vértice. Que na prática é o que é o x e o y do vértice? Como é que a gente calcula o x e o y do vértice? E aí, quem é que lembra da aula de cálculo? Se a gente tem uma função quadrática assim, o menor valor é aqui, né? A inteligência artificial ela vai tentar, chegar nesse mínimo erro aqui. Para isso, ele vai utilizar um conceito de derivada parcial, tá? A gente vai encontrar a derivada parcial daquele erro, que eu vou mostrar em relação ao quê, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do qual o processo que a gente vai fazer, tá? A gente vai derivando alguma coisa para a gente minimizar esse erro. Então, a inteligência artificial, ela tenta prever alguma coisa com o menor erro possível. A generativa, ela prevê a fala que ela vai dizer, o quanto pode estar errado. Tá? É assim que a inteligência artificial vai prever as coisas. Parece bizarro, mas é assim. Existem dois tipos de modelos de inteligência artificial. Peraí, viu? Basicamente, tá? Existem os modelos que a gente chama de os modelos supervisionados e os não supervisionados, tá? O que é o modelo supervisionado? É esse tipo de modelo que a gente tem um X e um Y e a gente sabe qual é o valor do Y, tá? É que os modelos supervisionados, a gente meio que ensina eles, tá? A gente ensina. Os não supervisionados, a gente não ensina. Ele usa um conceito que a gente viu já, que são o conceito de árvores, tá? Árvores probabilísticas, tá? Pessoal, vocês estão vendo? Tá pegando? Tá funcionando certinho? Então, a gente tem esses dois modelos. Os modelos supervisionados e os não supervisionados, tá? Só que existem diferentes problemas quando a gente trata com IA.
existem basicamente dois tipos de problemas, que são os problemas de regressão linear. Eita, que eu perdi meu mouse. Os problemas de regressão linear, e de classificação. O que é, qual a diferença? A classificação é quando eu tenho, por exemplo, imagens de bananas, de maçãs e de peras. Eu quero classificar, eu quero dizer, me diz se é uma maçã ou uma pera. Esse é um tipo de classificação, tá? Ele vai ter um resultado, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Esse aqui é o primeiro tipo de problema que a resolve. O segundo tipo de problema é de regressão linear. É quando eu tenho um conjunto de dados e eu tento prever esse dado, tá? São dois problemas diferentes, o de regressão linear e de classificação. Conseguiram entender isso aqui, pessoal? Então, vamos lá. Imagine o seguinte, tá? Vou colocar esse gráfico aqui, certo? E eu tenho essa equação aqui, ó. Eu tenho vários pontos, como eu falei, tá? Tem vários pontos que podem ser aqui, ó, o preço da casa e a área, por exemplo. Eu tenho esses pontos. Eu posso tentar traçar uma reta, ó, que melhor aproxime. Essa reta y, como é a equação da reta mesmo? A gente tem, ó, θ, vou chamar de θ, tá? θ1, x1 mais θ0. Seria o nosso ax mais b, né? Só estou chamando de θ1 e θ0, tá? Só que, e pensa o seguinte, imagina que não só o preço entra nessa equação e a área, mas entra também nessa equação a localização. Aí eu tenho mais pontos por aqui. Meio que tipo, eu vou ter outra reta aqui também, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter, na verdade, uma equação da forma seguinte. Com n dimensões, eu vou ter um θn, xn, mais o θn menos 1, xn menos 1, até θ0. Vocês concordam comigo que a equação da reta vai ser isso? O que eu vou fazer com essa equação da reta? Vou primeiro pensar no problema de classificação, tá? Eu falei que o problema de classificação, ele vai me dizer 0, que não é, vai me dizer 1, que é, certo? Vocês conhecem alguma função que leva valores entre 0 e 1? Vocês já ouviram falar de alguma função que faz isso? A senoide. A gente vai trabalhar com uma função parecida com a senoide. A gente não vai usar a senoide porque a senoide é uma função cíclica. Aí acaba sendo ruim para a rede usar funções cíclicas. Mas a função que a gente vai usar chama sigmoide. O sigmoide de x é dado por 1 sobre 1 mais e a menos x. Alguém já viu essa função? Alguém já viu ela? Como é a cara dela? A cara dessa função é assim, ó. Se a gente tiver o eixo, tá? Aqui é o 0, né? Ela é nessa carinha assim, ó. Aqui é 1. E aqui é meio. Ela leva qualquer valor que colocar dentro dela entre 0 e 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai passar o valor de y dentro da sigmoide. Isso aqui a gente vai chamar de predição, tá? A gente passa o valor de y para o sigmoide e ele vai me fazer um valor entre 0 e 1. Vocês conseguiram entender isso, pessoal? Mais ou menos. Ó, vou voltar cá. Eu tenho um y, que ele é uma equação linear, né? Que é composta por várias dimensões. Tem o θn, θ de xn, até θ0, que é a nossa função normal. Eu vou passar cada ponto dele dentro da sigmoide, que ele vai levar qualquer valor que está aqui, vamos dizer que deu 20 aqui no y. Aí ele vai colocar aqui, ó, sigmoide de 20. Aí ele vai fazer o cálculo, 1 sobre 1 mais e a menos x, aí vai dar um valor entre 0 e 1. Onde 0 é mais perto de não ser e o 1 é mais perto de ser. Aquilo ali. Entendeu? Seria o contradomínio da função. É isso. A gente tem uma função que ela tem um contradomínio entre 0 e 1. Tá? Entre 0 e 1, o domínio dela pode ser qualquer valor. Se for um valor muito alto, ó, ele vai chegar muito perto de 1. Mas nunca vai ser 1, né? Isso aqui é assíntotas, né? Se for muito perto de 0, ou muito pequeno, vai ser bem pertinho de 0. O que acontece? Por que a gente chama esse negócio de rede neural?
Porque a gente tem uma coisa matemática chamada perception. O perception é como se fosse um neurônio, tá? Um neurônio que a gente tem x1 entradas, x2 entradas, x3 entradas, xn, certo? A gente faz uma operação que chama função de ativação. No caso que a gente estava mostrando a sigmoide, função de ativação. E a gente vai ter uma saída x, que também na literatura vocês vão encontrar como y chapéu, tá? Então, isso aqui é como se fosse um neurônio mesmo. Para quem já viu um neurônio, é como se fossem os adritos e os axônios do neurônio, que ele vai transmitindo a mensagem, tá? Então, em forma de álgebra linear, é como se a gente tivesse uma matriz x de entradas, tá? X, que ele vai x1, x2, x3, até xn, tá? São entradas. A gente soma essas entradas ao que a gente chama de bias. O que é o bias? O bias é um fator de correção, tá? Para a rede, um fator de correção. Isso aqui vai nos retornar o quê? Vai nos retornar. Se eu tenho uma dimensão aqui, né? Ó, se esse x ele é n por 1, e aqui é de 0 dimensões, no caso 0 a 1, né? Ele só tem uma dimensão. A gente tem que fazer a transposta dessa matriz, né? Para a gente poder somar isso aqui, tá? Então, eu vou ter esse x mais o bias, só que até aqui a gente não está fazendo nada, certo? A gente não está fazendo nada de importante. O que faz a mágica mesmo é pegar esse x, tá? E multiplicar por pesos, que a gente chama de W. O que são esses pesos? Vamos lá. Cada ramozinho desse, eu posso ter, sei lá, um número. 2, 3, 4, 8. Eu vou pegar ó, o x vezes o 2 mais o bias. Então, para o primeiro neurônio, eu vou fazer aqui, ó, x1. Eu vou fazer x1 vezes o 2 mais o bias, sei lá, que seja 1. Isso aqui vai dar a entrada, tá? De onde é que vem esse 2? Esse 2 a gente chama de peso. E a gente vai modificar ele. Isso aqui é o que vai fazer a predição, tá? O x2 pode ser com 3, ó. x3 mais 1. Aí vai dar outra predição. Então, esses pesos aqui estão na rede, tá? É o que faz a predição. Vocês conseguem entender isso? Pode falar. Ô, professor, eu entrei atrasada. Esse conteúdo que o senhor está dando, o senhor pode falar assim, rapidinho, só para que eu estou meio flutuando assim na aula, não estou entendendo muito. Só para eu me situar. É sobre matemática que a gente vai entrar em Python? Não entendi. Isso aqui é o princípio de uma rede neural, de inteligência artificial. Hoje a gente vai construir uma rede neural do começo, tá? A gente vai fazer predições de dados, a gente vai fazer o código de como uma rede neural funciona e a gente vai prever dados com essa rede neural. Obrigada. Tá? Aí essa aqui é a fundamentação matemática da rede neural. Os dados são valores. O x é dado, tá? O x é a nossa entrada. Isso aqui é a entrada, tá certo? O que a gente faz? A gente multiplica essa entrada pelos pesos. Isso aqui é um array W, são um array de pesos, tá? Esses pesos é o que vão fazer a predição. A gente vai mexer aonde? A gente não pode mexer na entrada. A gente pode mexer nos pesos, tá? Então, a gente vai tentar, mexendo nos pesos, ter a melhor saída. Aí, como eu falei, a gente soma o fator de correção, que é o bias, tá? A gente soma o bias. A gente tem a entrada, multiplica pelo peso e soma o fator de correção. Esse peso também vai estar num array n por 1, tá? No final, a gente pega isso, passa pela função de ativação, tá? No caso, a gente fica, né, com x vezes w, isso aqui transposto, né, mais o bias. Então, essa é a nossa y, tá? Isso aqui é nosso y. O y, a previsão é o w transposto vezes o x mais o bias. Lembrando que isso aqui é produto vetorial. Pode falar, Alexandre. Era justamente isso aí que eu perguntava, professor. São vetores. Porque volta lá em cima, você pode subir um pouco no início da. Aqui, ó. Aí, pronto, nesse gráfico aí, pronto. Eu pensei que esses pontos, imaginei que esses pontos amarelos fossem definidos por vetores. E aí, só uma pergunta. Ele pode definir esses pontos analisando como sendo vetores? Você construiu vários pontos aí amarelos? Pode.
Pode. Certo. Basicamente é o seguinte, ó, é uma analogia. Esse θ que a gente fez aqui, para vocês entenderem, eles são os pesos. Ó, θ, isso aqui são os pesos, tá? Entendi. Como a gente faz o cálculo de uma reta, não é o peso vezes a entrada mais um bias, que é de correção, é exatamente isso que a gente está fazendo. Só que a gente está chamando o θ de W, o x de x, e é vetor, né? Aí aqui, para poder corrigir, para somar com bias, tem que somar a transposta. Certo. Aí a gente fica com um y sendo isso aqui. A gente está analisando uma visão vetorial. Então aqui é um produto vetorial, né? Que vai, como é n por 1, a transposta fica 1 por n vezes n por 1 fica 1 por 1. N por n, no caso, né? Aí a gente consegue somar com bias. Ok, obrigado, professor. Então, o que acontece? A gente tem a y, que é o w transposto, vezes o x, mais o bias. Aí a gente tem que fazer agora a predição, né? Aí, para isso, a gente chama a função sigmoide disso aqui. Isso aqui vai ser o nosso y chapéu, tá? Que vai ser entre 0 e 1. Isso aqui a gente vai ter um array unidimensional, né? Quando a gente fazer isso, entre 0 e 1. N a n, né? Conseguiram entender, pessoal? Esse processo matemático do que é o perception? Belezura. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? O que acontece? A gente consegue, tá, dizer qual o erro que a gente tem. Como é que a gente calcula o erro de alguma coisa? Alguém sabe me dizer? Como é que a gente calcula o erro? Ó, vê só. Se eu tenho, imagina essa reta. Eu previ que o ponto seria aqui, mas o ponto foi aqui. Vocês concordam comigo que essa diferença, essa distância, significa o erro? Essa distância R' significa o erro? Então a gente pode fazer, ó. Se a gente fizer o y menos o y chapéu, que é o valor verdadeiro, menos o valor predito, isso aqui, no módulo, tem que ser igual ou parecido com o erro, né? Só que para a rede neural, a gente acha melhor tratar isso aqui ao quadrado, tá? E a gente fazer uma média como é vetorial, fazer uma média do erro. Então a gente faz 1 sobre 2n, que é a quantidade de valores, somatório de n1 a n de cada erro. Isso aqui a gente chama de função de custo, cost function. Conseguiram entender? A gente está fazendo um erro médio. Tranquilo, pessoal? A matemática está tranquila para vocês até então? Professor, o senhor pode repetir de novo, porque eu estou entendendo, mas quando o senhor colocou 1 sobre 2n, aí eu me perdi no raciocínio, se puder. Ó, vamos pensar o seguinte. Tu tens 3 pontos, tá? Tem 3 pontos assim. Ó. O erro aqui foi 3, a diferença aqui foi 4, aqui foi 5, certo? Se você fosse fazer a média, seria, ó, 3 com 5, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12 dividido por 3, que dá 4. O erro médio 4. Só que o que acontece? Aqui a gente conta 2 vezes o valor de n, quando a gente vai fazendo somatório. Porque a gente conta para o primeiro y e para o segundo y. São 2 vetores ao quadrado, né? Então a gente não divide pelo valor por 1. A gente divide pela derivada dele. Que no caso, a derivada de x quadrado é 2x. Então a gente divide por 2n. É daí que vem a ideia desse 2n, tá? Essa aqui é uma da função de custo, tá? Existem várias funções de custo. Existe uma função de custo que é somente a somatória do y/n do módulo de y menos y chapéu, tá? Existe essa função de custo também. Mas chegou no resultado teórico que essa função de custo aqui é melhor, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai minimizar ela. Para isso, como é que a gente minimiza? A gente vai lembrar que a função da gente a gente poderia simbolizar assim, ó, θzão transposto vezes o x mais o bias, que é igual a mesma coisa que eu estava fazendo, né? Assim, né? Só que eu estou fazendo assim, o θ vezes o x, que foi daquela ideia, né? Do n mais b, que é uma função de verdade. Isso aqui é uma função vetorial, mas isso aqui é uma função normal, né? Aí o que a gente faz? A gente vai fazer, ó, a derivada parcial do custo em função ao θ. Então, como o custo
é aquela lá, 1 sobre 2m, somatória de I a M, de Y menos Y chapéu, ao quadrado. Quando a gente faz essa derivada, a gente chega 1 sobre M vezes x transposto vezes y menos y chapéu. Essa derivada. Só que o que a gente vai fazer com isso? Vocês podem me perguntar, tá? Eu não vou calcular essa derivada para vocês agora, porque eu teria muito trabalho para fazer isso. Seria mais de 1 hora só para isso. É que a gente vai pegar e a gente vai recalcular os pesos. O peso atual vai ser o peso que era menos um lambda, um alfa, quer dizer, né? Vezes o custo, a derivada parcial do custo pelo θ. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, atualizando o peso por uma constante multiplicado pela derivada do erro, ou seja, o erro mínimo. Essa constante a gente chama de learning rate. Ela representa o seguinte: se você tiver isso aqui, se você tiver um learning rate alto, ele vai dar pulos altos. Ó. Se você tiver learning rate baixo, ele vai dar pulos pequenos, tá? Dependendo do tipo de dado que você estiver trabalhando, o learning rate sendo mais alto ou mais baixo, vai melhorar ou piorar. E a gente atualiza o bias também. O bias é atualizado da mesma forma, ó. Menos o learning rate, a derivada parcial do custo, agora pelo bias, tá? Isso aqui vai dar uma constante, né? Como beta é uma constante, ou B é uma constante, C é uma constante, atualizando a outra. Aí a gente consegue rever a rede. Vocês conseguiram entender esses conceitos, pessoal? Eu entendi que esse detalhe aí, professor, no learning rate, faz parte daquele conceito de machine learning, onde você alimenta o dado para uma função. Mas isso aqui é uma rede neural. A rede neural nada mais é que isso aqui. É esse cálculo. Quando a gente fala de rede neural de deep learning, é isso que acontece, tá? Então, ó, quando a gente vai fazendo o cálculo, ó, eu vou desenhar aqui para vocês. Uma rede neural, ó, vários neurônios. Aqui temos os neurônios de entrada. Aqui a gente tem 3 camadas, né? 2 camadas ocultas, que a gente chama, que são essas, e uma camada de saída. Então a gente tem, ó, x1, x2, x3, xn, né? A x1 entra por aqui, x1 entra aqui, x1 entra aqui, x2 entra aqui, e assim vai. Pode falar, Alexandre. Então, quanto maior a gente tiver esse neurônio, melhor vai ser a precisão da informação de saída? Nem sempre. Certo. Nem sempre. Por uma coisa que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Mas, na prática, o que a gente tem aqui? A gente tem esses neurônios. O que acontece? Quando a gente está fazendo a conta, lembra quando a gente estava predizendo, calculando os y, a gente está indo nessa direção, calculando o y no chapéu. Isso aqui a gente chama de forward propagation. O que é o forward propagation? É a propagação direta, tá? Para frente. Quando a gente vem recalculando os pesos, a gente vem nesse sentido aqui, ó. Os pesos é recalculado assim, que a gente chama de back propagation, propagação voltando, tá? Esse algoritmo que eu mostrei para vocês, de procurar o menor peso, tá, do erro, chama gradiente descendente. Pessoal, eu estou ocultando um bocado de coisa da matemática aqui só para vocês terem ideia do negócio, tá? Senão a gente vai ficar anos aqui e a gente vai sair de canto. Conseguiram entender, pessoal, essas coisas? Ô, professor, depois a gente vai fazer uma atividade disso, né? Eu não vou cobrar exatamente para vocês fazerem uma atividade disso aqui, porque eu sei que são coisas complicadas, mas são coisas que vocês vão poder usar no projeto de vocês, tá? Então não fiquem assustados, que parecem de outro mundo, né? Mas fiquem cientes que vocês vão poder usar. Existem outras funções de ativação, mas eu vou mostrar para vocês na prática, mas agora, como é que faz essas coisas, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu tenho um repositório de um cara muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estava com ele aberto. Esse repositório aqui, desse carinha, a gente vai clonar ele, tá? Como é que a gente clona um repositório? A gente pega, ó, lá no GitHub, você vem aqui, ó, clica, tá? Aí a gente vai, vou abrir aqui meu VS Code, do outro lado. Eu vou dar vou sair daqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Pronto. Eu vou colocar aqui, vou criar uma nova pasta. A gente coloca, ó, git clone
que é para clonar o repositório e cola o link lá, que estava lá. Quando a gente faz isso e atualiza aqui, eu vou fechar esse aqui e vou abrir por aqui. Pronto. Disk regression, tá aí tem. Pronto. Aqui a gente consegue fazer algumas coisas, tá? Eu estou no notebook aqui, está detectando o kernel ainda. Mas vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente faz é importar as bibliotecas que a gente vai usar. Vou botar para rodar, selecionar um environment. Eu vou criar um environment aqui, ele criou. Tá criando um environment, vou abrir o terminal aqui, new terminal. Eu não tenho nada instalado nessa máquina que ela foi recentemente formatada, tá? Ele está criando o ambiente, vou esperar aqui criar, para a gente poder usar. Eu vou digitar logo o comando de ativação, né, que é source venv /bin/activate. Ele está criando ainda. Está criando aqui, instalando as coisas. Acho que já instalou o ambiente, não. Vou esperar aqui. Mas enquanto isso, eu vou mostrar a vocês. Ele aqui, ele importa o NumPy, importa o Pandas, importa o Matplotlib, tá? Aí a gente faz aqui, ele dividiu em treino e teste, tá? Para treinar e para testar. Então a gente faz a leitura, né, como a gente já viu. Aí o dado vem assim, ó. O sexo, a idade, o preço, né, e a embarcação. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai remover o ID, tá, de todos eles. O ID não vai servir de nada. Então a gente chama o treino, os valores do treino, do xtrain, tá? Aqui a gente pegou os valores. O y é a mesma coisa, a gente pegou os valores, só os números. Então a gente removeu tudo e ficou só com os números. Tá. Tá errado. Esse aqui. Não, tá certo aqui. Ele não tá achando o ambiente virtual. Estranho. Só um minuto, pessoal. Não sei por que ele não achou o ambiente virtual lá. Tá, vou tentar fazer de novo. Copy paste. Source. Pronto. Já estou no ambiente. Aí a gente instala o NumPy, pimp install NumPy. Está instalando aqui o NumPy, tranquilamente. A gente vai instalar o Pandas e o Matplotlib. Mas então, só revisando com vocês o que eu mostrei até então. A gente importou as bibliotecas, a gente leu os dados aparecem assim. Os dados aparecem assim, a gente removeu a coluna ID, até então, e a gente pegou os valores, tá? Aí, como é a fórmula mesmo, a gente tem que pegar o X ou o Y, peso, né, tanto faz, e fazer a transposta dela. Tanto faz a gente fazer no X, tanto faz a gente fazer nos pesos. Então, a gente fez a transposta e mudou o shape para ficar igual o do Y, né, para ficar igual ao shape do X, tá? Transposto. Então, a gente tem o X e o Y. Vejam que o X e o Y estão com o mesmo shape aqui, ó. Muda só a quantidade da saída, né? Que na saída tem que ser um só no Y. Entra 891, sai 1. Entra 7, sai 891. Entra 891, sai 1. Tá? Essa é a ideia. Então, como é a regressão logística? A gente tem os pesos, que a gente vai começar iniciando com 0. A gente tem o bias, que é o parâmetro de correção, e a gente tem o x, tá? E o y. A primeira coisa que a gente faz é a sigmoid function, que é essa função que vai entre 0 e 1, e a gente tem o nosso cálculo do a, que é aquele nosso y, que é o sigmoid, o w transposto vezes x mais o bias, tá? A gente tem, a gente vai usar essa cost function aqui, que é uma cost function diferente daquela que a gente tinha visto, mas a ideia é a mesma. Sempre a cost function é a função do erro. A gente usa o gradiente descendente, que calculando a derivada do custo em função aos pesos, e a gente chega na derivada do peso, derivada do bias e a correção deles, tá? Para o custo, para a gente entender. Então, de novo, peso, bias, entradas, saídas, função da ativação, passa pela função da ativação.
pega uma função de custo, a gente aplica o gradiente descendente. A gente faz a derivada parcial disso aqui, que é um processo infernal de cálculo, que a gente não vai fazer aqui, e a gente tem a saída, né? O dw, que fica o A menos o Y vezes x transposta, onde o A, razão, lembrando que o Azão é esse aqui, tá? Aí, ó, se a gente vai criar um modelo, a função sigmoide é isso, não? Sigmoide de x é isso. O modelo, ele tem as entradas, tem a saída prevista, tem a quantidade de erros e quantas vezes a gente vai repetir esse processo. Quantas vezes a gente vai e voltar no backpropagation. Tá? A gente vai indo no forward e voltando no backpropagation. Cada interação dessa a gente chama de época. Quando a gente vai no forward propagation, né, calculando o valor, e quando a gente volta recalculando os pesos. São essas interações. Então, o que a gente faz? A gente pega o M, que é o X, o N, que é o shape do Y, ou do X, né, no 1 e no 0. A gente inicializa os pesos com 0, tá, pela quantidade do N aqui, e o bias com 0. Aí a gente coloca tudo numa função de custo, para a gente ver o erro decrementando. Então, no quantidade de interações, o que a gente faz? A gente faz o produto vetorial entre o W transposto e o X, que são o bias. A gente calcula o sigmoide no A, o sigmoide de Z, calcula o custo e calcula as derivadas. E atualiza os pesos. A gente coloca o custo aqui e vai contando as interações. Tá? Vamos rodar para a gente ver? Acho que já instalou boa parte das coisas. Só não matricular tudo. Mas, como vocês podem ver, minha gente, isso aqui é pura álgebra linear, né? É muita álgebra linear mesmo. A base inteira da inteligência artificial é álgebra linear. Vamos terminar de instalar aqui para a gente ver. Rodando. Quando a gente importa, a gente carrega os datasets, né? Como eu falei. A gente vê o dado. Vou ver se carregou certinho. Carregou certinho o dado. A gente agora limpa a coluna do ID. Só para vocês verem, ó. Vou colocar aqui o X-Training novo. Como estava e como ficou. Aqui, ó. Não tem mais a coluna ID, porque a gente deu drop no ID. Tá vendo? O ID está sem. Beleza. Aí, o que a gente faz agora? A gente pegou os valores. Deixa eu imprimir o X-Training de novo aqui para vocês verem. O que a gente mudou. Ó, a gente pegou. Parece a mesma coisa, mas não é, ó. Aqui, a gente tinha 890 colunas. Que a gente também tem. Mas a gente pegou isso daqui tudo, a gente tem certeza agora que é números. Tá? É valores. Tá? É números. Então, a gente fez a transposta e deu reshape. Tá? Basicamente, o que a gente fez aqui... Eita, reshape não tem. Tem sim. Tem sim, a gente fez. Não sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver qual é o problema. Só um minutinho para descobrir qual é o problema. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Pedi ajuda ao GPT para ver o que ele me disse. Que eu não entendi, não. Deveria ter isso aqui. Ainda não deu. Rapaz. Tá reclamando agora da dimensão. Estranho. Deixa eu ver o shape aqui. Tá ao contrário só, né? Deveria ser isso. Tô esquecendo de alguma coisa. Acho que tô esquecendo de alguma célula aqui atrás. Não, esse aqui rodou, esse aqui rodou. Essa não rodou. Agora sim, ó. Tá no array. Isso. Agora sim, tá certo. Aqui não rodei aquela célula. Tô só os valores. Tá vendo? Tô só os valores. Mas vocês estão entendendo ou bugou vocês isso aqui? Qualquer coisa a gente me diz, tá? Eu explico o que foi que aconteceu aqui. Eu esqueci de rodar a célula que converte para um array. Ele pega os valores e converte no array. Foi isso que eu esqueci de fazer. Então, ó, a gente tem aqui. Agora a gente vai para regressão linear, né? Para ver se a teoria funciona. Então, ó, a gente tem um modelo. A gente tem um modelo agora. A gente vai dizer que as interações é 1000. O learning rate vai ser esse 0.015. E a gente vai passar o x do treino, o y do treino, o learning rate e as interações. E vai fazer treinar. Aqui, ó, 1000, ele vai de 1000 em 1000. Ele tá treinando. Ó, o primeiro erro foi esse aqui, ó. Depois de 1000, já desceu para esse aqui, ó. Não é uma rede muito eficiente, mas tá caindo o erro, tá? Tá caindo o erro. Vamos esperar terminar, tá quase terminando. São 10.000 interações, né? O erro tá caindo um pouquinho, mas tá caindo. Pronto, foram as 10.000 interações. Então, ó, se a gente plotar no gráfico, a gente vê, ó, que nas interações o erro foi caindo, ó, tá vendo? Ó? Foi minimizando. E provavelmente aqui ele chegou num lugar
que a gente não consegue mais minimizar o erro. Existem outras técnicas para fazer esse erro cair, mas a gente não conseguiu minimizar aqui, tá? Menor que isso. A gente tem um erro se a gente testar a acurácia, que é basicamente calculando o erro entre o dataset real e o que a gente previu. Se a gente fizer esse teste, a acurácia da gente ficou até que boa, 91,39, tá? Alguém tem alguma dúvida desse código aqui? Foi o que foi feito? Da teoria, como é que a gente implementou? E aí, alguma dúvida, pessoal? O nome do programa. Vocês estão falando do VS Code aqui que eu estou usando? Pode continuar, pessoal. Vocês querem uma pausazinha? Como é que tá? Tá tranquilo para vocês? Tá, então vamos continuar, né? Esse algoritmo que eu mostrei para vocês, ele é um algoritmo para fazer predições, tá? Ou para fazer predições com números, né? O outro algoritmo que eu quero mostrar para vocês é para fazer predições com imagens, tá? Como é que a gente pode prever utilizando outras fontes de dados? Professor, você falou só algoritmo de predições, não é isso? No termo técnico seria regressão linear, tá? São algoritmos de regressão linear com IA, tá? A gente está criando algoritmos de IA que a gente consegue prever dados. Então, dado um histórico de dados, qual vai ser o próximo, dado essa entrada, qual vai ser a saída? A gente tem 93% da acurácia nesse resultado aqui, tá? O que a gente vai fazer agora é um pouquinho diferente. A gente vai tentar analisar uma imagem, tá? Tentar analisar uma imagem para o quê? Para a gente prever o que é que tem nessa imagem. É como se a gente estivesse querendo fazer que a máquina enxergue. É quase isso. Deixa eu ativar o ambiente virtual. Pronto. Deixa eu ver se tem um NumPy instalado. Install NumPy. Já tem. Beleza. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Por incrível que pareça, aquele cálculo que a gente fez para dados numéricos serve também para dados em imagens, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui, rodar. White Environments, Venv. E para voz? Para voz, também. Ó, vê, o que acontece? Tudo que a gente consegue transformar em bits, em bytes, em números, a gente consegue usar esse algoritmo. O que é que vai mudar? Vai mudar a função de custo e vai mudar a função de ativação. Mas o algoritmo é o mesmo. A gente calcula o gradiente descendente, vê qual foi a derivada parcial em relação aos pesos e tal, mas o algoritmo segue igual, tá? Então aqui eu estou carregando a base de dados, mostrando o shape dos dados, aqui é a mesma coisa que a gente fez no outro. Aqui eu só vou pegar, eu vou pegar um número aleatório, tá? Para passar aqui para ver o número. Então tem um arquivo CSV que eu consigo enxergar números. Ó, se eu rodar, toda vez vai vir um número diferente. Ó, tá vendo? São números. Então aqui eu pego um número aleatório entre 0 e 10 e ele me mostra. Tá? Isso aqui veio de como? Se você abrir aqui o arquivo CSV, são zeros e uns. Ó. Onde é 0 é preto, onde é 1 é branco. É isso que ele faz. Tá? É isso que ele faz aqui e monta o número. Qual o modelo da gente? A gente tem as camadas de entrada, as camadas ocultas e a camada de saída, como eu falei para vocês. A gente inicia os parâmetros tudo aleatório, tá? Com 0. O peso é aleatório e o bias é 0. Aí a gente vai fazendo, para cada peso, para cada bias. A gente faz o forward propagation, né, ó, que é o peso vezes o x mais o bias, calcula o A e passa pela função de ativação. Depois, ó, a gente calcula a gente só está mudando na função de ativação. Ó. A função agora é softmax, que a função de custo agora é essa, a loss. O que mudou isso? Fez o backpropagation e alterou os parâmetros. Então, ó, vem aqui. Isso aqui são todas as funções de ativação, tá? Função de ativação, para quem não lembra, aquela função que a gente coloca na saída do neurônio para ele fazer alguma coisa. A gente calcula a derivada dele, isso aqui está tudo fazendo os cálculos que a gente já fez. A gente inicializa os parâmetros, tá? Como eu mostrei, ó, com zeros e com números aleatórios, tanto faz você iniciar com 0 para a imagem se convencionando melhor ser aleatórios para os pesos e para o bias ser 0. E agora a gente vai fazer o forward propagation, né? A gente cria a função
que é o produto vetorial, beleza, calcula a função de custo, que é a função de custo, que é essa aqui, a gente pode alterar entre um e outro, depois que eu ver, e faz o backpropagation, para alterar os pesos. Então, o que aqui é a função que faz o update dos parâmetros? Não. W, mesma coisa que a gente fez no outro. E o modelo é o mesmo código daquele outro. Ó. Inicializa os parâmetros, x, y, a taxa, né? E vai indo para frente e para trás, o back e o forward, tá? Então, aqui a gente vai fazer o teste, né? Ó. 100 interações, learning rate de 0.2. Esse NH aqui é só um parâmetro que está a mais para imagens, tá? Mas não se preocupe com isso não, e não altera muita coisa não, matematicamente. A gente treina ele em 100 interações. Aqui já demora um pouquinho mais, que com imagem. 10 interações. Por isso que geralmente algoritmos de inteligência artificial utilizam GPU. Da GPU. Aqui a gente está fazendo coisa mais simples, a gente consegue rodar na minha CPU. Mas algoritmos de inteligência artificial geralmente utilizam GPU, porque eles processam muito dados, uma informação muito rápido. Então, o CPU normal não dá conta. Então, por isso que a gente utiliza a GPU. Pessoal, vocês estão conseguindo entender de verdade? Que eu sei que é um assunto mais complicado. A ideia é que vocês tenham uma bagagem matemática, né, para entender isso, e a bagagem de programação também, para não ficarem perdidos nas coisas que estão acontecendo aqui. Eu não vou cobrar que vocês saibam fazer isso, tá? E já vai em 60. O que eu vi, professor, em relação a essa questão da inteligência artificial, o pessoal está trabalhando com neurônios humanos, né? Assim, nessa sintetização, justamente para reduzir, porque para você trabalhar hoje com gerando cidade, a quantidade de GPU é muito grande, o gasto, o custo para você gerar esses dados é muito alto com a GPU. E com os neurônios humanos seria um custo bem mais acessível, quase zero. Tem algumas pesquisas que estão fazendo isso e já estão bem avançadas, tá? Na verdade, um negócio que bate em tudo na tecnologia é preço, né? Exatamente. Sempre acaba pagando o preço. Ó, terminou aqui as interações, aí a gente vê o erro, ó, como o erro foi. Foi caindo bastante. Ó. A gente terminou com um erro de 34%. Então, a assertividade vai estar lá para 70%. Então, ó, se a gente for fazer o teste de acurácia, aqui que define a acurácia, a gente pode fazer o teste. Ó, foi no dataset treino foi para 95, claro que foi o que ele treinou, e no de teste foi para 84. Então, ó, se a gente fizer uma predição, ó, ele rodou aqui, for progress not defined. Eu não coloquei isso aqui, não. Eu vou ignorar isso. O que foi que eu fiz errado? Esqueci de alguma coisa aqui. Que rodou certinho. Não tem aqui, ó. Propagation. Cadê? Forward prop. Forward cache. Vou pegar essa aqui. Forward cache aqui do modelo. Parâmetros, cost list. Será que eu vou ter que colocar para rodar de novo? Pegar esse cache. Vamos ver se funciona. Foi, aqui, ó. O que foi o dado de verdade, isso aqui, e ele diz que é 2. Vamos tentar de novo. Esse aqui é o 0, falou que é 0. Então ele vê a imagem e dá um chute. Ó, tá acertando bastante até, viu? O nosso algoritmo. Conseguiram entender isso, pessoal? O que tá acontecendo é o mesmo cálculo, tá? Caso vocês queiram utilizar de verdade o modelo, assim, ó, preciso utilizar um modelo de inteligência artificial para prever dados, o que eu recomendo a vocês é fazer isso aqui que a gente vai fazer agora, tá? Existem modelos já feitos para serem usados, bibliotecas, tá? A biblioteca que eu vou mostrar para vocês, espero que dê tempo, é a XGBoost. Então você abre aqui no Colab, você conecta, ó, quando vocês vierem aqui, você tem aqui, ó, tem tipo de bilhete de execução. Você tem que colocar, ó, GPU, tá? Para você treinar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro, vou importar. Eita, parece que eu fiquei sem GPU. O Colab, ele dá um limite de GPU para você, tá? Deixa eu abrir aqui com
outra conta para ver se eu tenho GPU na outra conta. Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou importar essa tipo de coisa, tá? Eu estou importando o XGBoost, o NumPy, o Pandas, o Matplotlib, o Seaborn, que é uma biblioteca que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, mas é para plotar coisa, como se fosse o Matplotlib. E eu estou pegando do Scikit-Learn, que é uma biblioteca também de inteligência artificial, o Mean Square Error, que é o erro total, tá, do modelo, que para calcular o erro total. Aqui do Scikit-Learn, eu só estou pegando a paleta de cores. Então, vamos ver se aqui tem. Deixa eu ver se tem aqui. Por favor, tenha GPU para mim. Que eu usei bastante esses dias a GPU. Mas bem, olha, tem. Então, ó, eu importo os dados. Tá olhando aqui, ó, importando a biblioteca. Eu estou usando aqui uma série temporal, tá? O que é uma série temporal? Uma série que você consegue encontrar um tempo e uma demanda, tá? Estou fazendo predição de demanda em série temporal. Você tem uma demanda, você tem um tempo. Então, a gente quer fazer uma previsão em séries temporais. Isso pode ser bolsa de valor, isso pode ser quantidade de vendas. A gente está usando séries temporais, beleza? Então, a gente importou aqui os dados. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou lendo esse conteúdo. Eu tenho que importar ele primeiro, tá? Esse conteúdo de dados. Eu tenho aqui, importo ele para o Colab, ok? Eu estou passando esse parâmetro aqui, compression, para dizer que aqui dentro do zip eu tenho esse arquivo CSV. Então, ó, rodo ele e eu vou setar como um index o datetime. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que o meu tempo da minha série temporal está nessa coluna datetime, tá? E eu vou plotar ela aqui. Então, ela fica assim, eu tenho essa série temporal de energia 2006 até 2018 e com esses pontos nessa plotagem, tá? Tem esses pontos de dados. Agora eu vou dividir entre o de treino e o de teste. Porque se a gente treinar com o que a gente vai prever, a gente vai sempre ter uma acurácia alta. Então eu divido aqui. Se for menor que 2015, é de treino. Maior que 2015, é de teste. Tá? Então, ó, quando eu rodo aqui, eu coloquei de uma corzinha diferente para vocês verem. Aqui é teste, aqui é treino. Certo? Então eu vou pegar esses dados. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar os dados e vou plotar eles em uma linha. Tá? Essa aqui é a linha temporal deles. Eu peguei esses dados aqui e tentei mapeando uma linha temporal. E ele foi fazendo isso aqui. Ó. Você meio que vê que é uma série temporal. Ela tem uma variância muito grande. Certo? Ela não varia por uma média. E a média também não é linear, né? Então, a gente aqui não tem uma série estacionária, tá? Aqui a gente não tem uma série estacionária nesse dado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pegar os dados dessa série. Cada coluna, se eu printar aqui a DF, cada coluna vai virar uma feature. Aqui, ó, eu tenho o datetime. Cada coluna virou uma feature. Para cada coisa aqui, ó. Day, quarter, month, day of the year, day of the month. Então, eu peguei, ó, os dias e separei. Eu vou visualizar essas features, como está no gráfico, para vocês entenderem. Eita, deu erro em alguma coisa. DF, não sei o que eu fiz errado aqui. Isso aqui não é muito relevante, não, que a gente não vai utilizar. É só para ver alguma coisa. Então, ó, aqui a gente tem os treinos, né? A gente vai criar as features do treino, criar as features do teste, as features que a gente tem, e o objetivo da gente é obter a saída, né? Então, a gente separa o dataset, porque ele não está me deixando. O YTrain não tem isso aqui. Deixa eu printar o YTrain. Vou printar o train. Ué, ele não tem a coluna de saída, não? Estranho. Vamos ver aqui o que a gente fez aqui. Entendi. Só tem as entradas. Ele está com isso aqui, AEP. Eu vou pegar esse aqui. Eu mudei o nome. Tá com um nome diferente. Foi isso que deu erro. Pronto, agora foi. Então, o modelo da gente, eu peguei esses dados, né? Só para você entender. Peguei esses dados, separei nas features e na saída. O modelo da gente mesmo é esse aqui, ó. Regressão linear. Estou usando o XGBoost Regressor, para fazer a regressão linear. Eu estou
Isso daqui é básico, tá? Você coloca 0.5. Estou dizendo que eu estou usando um algoritmo de árvore com 100 épocas, de 50 em 50. Ele para e analisa o dado, com o objetivo de fazer uma regressão linear com a árvore de profundidade 3 e com learning rate de 0.1. E eu estou pedindo para o modelo treinar, tá? Então, vou deixar ele aqui treinando. Ó, ele fez, mostrou o modelo. Agora, a gente vai gerar as features, né? A importância de cada um, como o que ele usou de importância para prever as coisas. Então, parece que a hora é mais importante do que o mês, tá? Do que o ano, para prever o dado. O que faz sentido, né? Em séries temporais. Então, aqui a gente vai fazer algumas predições. De novo, a coluna errada. Que é a prediction. Ele não está mostrando, não, né? Eu vou printar só esse aqui primeiro. Pronto, ó. Ele previu aquela coluna lá para esses valores, tá? Vamos tentar mostrar no gráfico como estava. Prediction, o merge, né? Vamos por parte. Vamos debugar. A predição ele fez certinho. Vamos ver se ele juntou. Aqui eu estou juntando, né? Ó, um dataset com o outro. Cadê? Prediction. Ele juntou. O que eu estou vendo é que tem alguns valores que ele não previu, né? Not a number. Deve ser isso que está dando erro. Vamos voltar. Ó, vamos ver se é isso. Tem 2 nomes. Eu vou colocar aqui de P. Eu tenho prediction lá. Eita. P. Pronto. Aqui, ó. A predição não ficou muito boa, não. Mas ele previu a média, mais ou menos. Ele não saiu muito da linha. Ó, o P é o vermelhinho. Veja que ele entendeu tendência. Quando subiu, subiu. Quando baixou, baixou. Isso para séries temporais é o que é mais importante. Ele não previu o valor correto, certo? Mas ele previu a tendência. Que é, se você estiver trabalhando com ações, por exemplo, você ter a tendência que vai subir ou vai descer, é mais importante do que saber se você qual vai ser o valor que vai chegar lá. Se você otimizar mais o dataset, se você fizer algumas limpezas, você chega a resultados melhores. Você pode testar também um modelo com learning rate diferente. Você pode ir testando outras funções de ativação e você vai ver, tá vendo? Ó, como foi a predição. Se você vê naquela linha que a gente tinha primeiro, você vê os pontos de previsão são bem aproximados do que de fato aconteceu na tendência, tá? Tanto se a gente calcular o RMS, a gente mudou o nome das colunas, né? Se a gente calcular o RMS, a gente ficou com um RMS relativamente baixo, tá? Isso aqui é relativamente baixo. Aqui, ó, o erro. O erro geral de cada coisa foi relativamente baixo, tá? Então a gente pode usar isso para quê? Para prever dado de clima, se vai chover ou não, tá? Porque ele consegue prever bem tendências. Tá? O XGBoost ele é muito utilizado na indústria para quantidade de dados muito alta. Basicamente, o trabalho que você tem para montar a rede neural de verdade mesmo foi isso aqui. Ó. O resto foi você separar o que é teste, o que é treino, quais são as entradas que você quer usar para treinar a rede e quais são as saídas. Qual é a saída, no caso, né? E depois é você dizer, ó, quero uma regressão linear, aí você vai testando os parâmetros aqui, o running rate e o booster. Você pode procurar na documentação, você pode procurar do XGBoost, do Regressor, que tem outros modelos lá também de classificação, mas aqui ele facilita tudo aquele entendimento que a gente fez aqui, tá? Se vocês precisarem realmente utilizarem uma rede neural, vocês querem uma rede neural para fazer alguma coisa, procurem entender melhor do XGBoost, que vocês vão ter muita coisa aí. Isso aqui vai para o Classroom de vocês, vou organizar direitinho. Vou parar aqui a gravação.